escuro? Vamos ver. Fica escuro. Não adianta. Amanda, ok. Olá. Eu vou ter que mudar mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite Como? para você. Tranquilo. Como estás? Tudo bem, e você? Como é que é? Excelente, excelente a melhorar. Excelente a melhorar. É isso. Eu adorei essa sua frase, sabia? Não é minha, mas eu nestas coisas vou copiando dos melhores. Portanto, E tu sabe, Cristina, que, assim, essa semana eu tava vendo uma live de uma moça que eu acompanho, né, sobre de finanças, e ela tava respondendo totalmente sobre cópia, né? Ela falou, a gente só copia o que é bom. Eu falei, interessante, né? eu acho que tu não precisas, tu não tens que ter Eu ideias falei, brilhantes, eu falei, nem ser sempre iluminado. Se tu encontras alguém que é faz admirado, sentido, não é? Porque não? Até porque, repara, muitas das citações que nós fazemos, não é? No fundo são cópias, não é? A gente volta e meia vai citando um autor, outro autor, etc, não é? E, portanto, é, desde que a gente não se aproprie daquilo que não é nosso, o resto está bem. então, esse negócio, deixa eu aproveitar e falar, né, que esse negócio, assim, por exemplo, você começou a mandar mensagens, né? Eu comecei a te seguir, você começou a mandar mensagem, eu falei, nossa, é interessante esse negócio, né, de mandar mensagem, né, de pensamento do dia. Daí eu montei a minha thumbzinha também. Daí eu Mas falei bem. assim, eu preciso até falar pra Cristina que eu tô fazendo bem parecido com ela, que eu gostei da ideia dela também. Não, e acima de tudo nós temos que perceber, nós temos várias formas de comunicar com os nossos clientes e as redes sociais são uma É, forma muito simpática, até porque eu gosto muito de uhum, redes sociais, porque me permite falar com várias pessoas ao mesmo tempo e me permite uma outra claro, coisa, que é, eu não sei quem, mas pode haver para alguma pessoa, e eu quero acreditar que sim, e isso é o que eu acho que nos mantém a funcionar, é eu é, acreditar que para alguém aquela frase, aquela palavra, aquele bom dia, aquele boa tarde, não é? Vai fazer a diferença é, na vida deles, vai fazer com que o dia seja diferente, vai fazer com que o dia seja melhor. E eu acho que é isso viu? também é isso que nos faz continuar a fazer aquilo que fazemos. E é tão gostoso você acordar com uma frase boa, né? Estimulante, motivacional, né? É muito bom, não é? Você É acordar verdade. e faz diferença, viu? Eu Totalmente. posso te falar que faz diferença. Eu recebo o feedback de algumas pessoas falando assim, nossa, que bacana, né? E falando assim, isso realmente me motivou, né? Eles escrevem assim nos meus vídeos, assim, isso vai ajudar bastante pessoas, né? Então, nossa, isso é muito bacana, porque você fala, poxa, é isso que a gente quer, né? É Não, isso que a gente quer. e eu não sei porque é que as outras pessoas acham que estão no mundo. Eu acho que estou no mundo para deixar uma marca. E dá tanto trabalho deixar uma marca negativa como uma marca positiva. E É, portanto, acho que faz todo sentido que seja uma marca positiva, e que seja uma marca positiva no sentido de que as pessoas que veem se revejam e queiram ter mais e a gente possa continuar a ajudar, basicamente. claro, aquela outra frase que você falou também, que eu prefiro a felicidade porque dá menos, porque eu sou preguiçosa, né? Que também Sim, não trabalha, né? sim, Eu, eu também sim. adorei. Essa também não é minha, vá lá. Não, Essa você falou, você falei, falou. eu Não, mas falei, eu também falei, falei. adorei, porque é legal a gente ir conhecendo, né, assim, essas coisas, até pelo momento. Nós falamos que hoje nós vamos falar sobre ansiedade e depressão, né? Sim, E quando a gente começa a falar sobre isso, a parte motivacional, né, frases motivacionais, né, textos motivacionais, vídeos motivacionais, isso ajuda muito, né, nesse aspecto, né, de estresse, depressão, né, de ansiedade, né, o sim, que, o que tira a nossa energia, né? sem dúvida É, nenhuma.
E sabes que Totalmente. no Brasil não sei. No Brasil acredito que pelo confinamento e por esta coisa toda seja um assunto que esteja muito na baila do dia como cá. Mas cá nesta última semana ganhou uma expressão um bocadinho maior. Porque nós tivemos Aham. um ator muito conhecido da nossa praça que infelizmente tomou a decisão de terminar com a vida dele no fim de semana passado. E era um Ai, jovem com 40 e tal anos. E gerou assim uma onda de solidariedade e de reflexão, diria eu também, sobre aham. aquela coisa de tu teres uma vida, vamos chamar pública, não é? Teres uma vida quase que aparenta felicidade a todos os níveis, não é? Que tens aquilo que seria a vida perfeita, porque eras bonito, eras jovem, tinhas uma família gira, tinhas um emprego fabuloso, tinhas sucesso, tinhas notoriedade, e por dentro era tudo muito negro. E gerou uma série de zum zum eu quero acreditar que também de reflexão para perceber que pode haver uma forma diferente. E acima de tudo, que se eu me sinto a entrar nesse caminho, a tal ladeira abaixo, não é? Se eu me sinto a descer por ali abaixo, que eu tenha pelo menos a capacidade de pedir ajuda. Se calhar não tenho a capacidade de me ajudar, mas se calhar tenho a capacidade de pedir ajuda. E parece-me que é a grande reflexão, principalmente porque neste momento estamos muito preocupados com a saúde física, não é? Estamos todos muito preocupados com o Covid e se vamos continuar a respirar, e temos que nos lembrar que também existe a parte da saúde mental. E a saúde daqui de cima, do bicho daqui de cima, é bem importante para tudo o resto alinhar também, não é? Eu costumo dizer que é uma tríade, né? É uma tríade, é o corpo, né, a mente e a alma, né? São três quesitos que nós temos que Uhum. atender, né, dar atenção todos os dias, né? Todos os dias. Por que você acha que uma pessoa vai ao extremo nesse sentido? Chega ao suicídio. Por que Eu você acho, acha? eu acho que são momentos muito negros. Eu acho que da Não, mesma sim, forma como nós com temos certeza. momentos de felicidade, eu acho que por vezes temos momentos muito negros. É, E são momentos em que nós não vemos. Sabes que quando nós começamos a Covid em Portugal falava-se muito em ver a luz ao fundo do túnel. isso. E na altura eu dizia muito que o mais importante não era ver a luz, era saber que o túnel é fundo. E eu acho que quando tu entras num processo de depressão ou num processo depressivo, tu não consegues perceber isso, não consegues perceber que o túnel tem fundo. Nem é uma questão de ver luz ou não ver luz, é tu não consegues perceber que o túnel tem fundo. E portanto, quando não tens a percepção que o túnel tem fundo, qualquer solução é melhor do que estar no túnel. E portanto, eu acho que são momentos muito negros, são momentos em que tu ponderas, se calhar, e de dor muito intensa a nível interno. É não gostares de quem és, é não gostares do que tens, é não gostares do que fazes, e deve vir acompanhado com uma sensação de vazio. E eu espero que ninguém que nos ouça alguma vez sinta esse tipo de sensação. E que muitas das Certeza, vezes, é isso aí. e que muitas das vezes, só para terminar, já te passo a palavra, também gostava de ouvir a tua opinião acerca disto. Muitas das vezes, acho que, que quando nós nos sentimos assim, achamos que somos os únicos no mundo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que há uma pressão tão grande para a malta ser perfeita que lá está era aquilo que eu dizia. Aparentemente tens que ter uma vida perfeita, mas depois por dentro tens que ter algo de conteúdo. E se não tens esse conteúdo, a escuridão apodera-se, sem dúvida nenhuma. O que é que tu achas? O que é que Então, achas que leva alguém a terminar a vida? você falou duas coisas que é super interessante que eu concordo plenamente, né? Essa sensação de pertencimento, essa sensação de pertencimento. Nós somos seres sociais. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Eu espero que eu consiga ser clara com as pessoas e isso é muito importante. Nós somos seres sociais. O que isso significa? Primeiro, que nós não estamos sozinhos. Segundo, que nós não somos únicos a sentir aquilo que a gente sente. Sempre tem alguém que sente a mesma coisa, ou pelo menos similar, né? Então, é o que você falou assim, a pessoa está vazio e sente sozinho. Só que não.
nós não estamos sozinhos, né? Por mais, é lógico, eu, por exemplo, posso falar por mim, eu já passei por vários momentos muito tristes na minha vida. E por que que eu não entrei em depressão? Por que que eu não, né, num processo um pouco mais, como é que eu falo, mais profundo disso? Por quê? Porque eu sempre tive minha família, eu sempre tive meus primos à minha volta para brincar comigo, na minha infância, ou seja, pertencimento. Eu sempre, por incrível que pareça, eu me senti parte de um todo, né? Parte de um todo. Então, isso acho que é importante, né? É uma das coisas que a gente pode falar para as pessoas que realmente estão se sentindo muito mal, né? Estão caindo ao fundo do poço, né? Digamos assim, né? Não, eles não estão sozinhos, né? Nós estamos aqui juntos. E sim, é um problema, só que como todo problema, você tem uma solução, né? Eu acredito nisso, né? E para mim, particularmente, eu não sei você, mas eu não vejo a morte como solução em momento algum. Mesmo porque para mim a morte não é coisa negativa. Para mim eu não vejo a morte como coisa negativa, né? Eu vejo a morte como simplesmente uma passagem. Então não é uma solução. É apenas uma passagem, você percebe? É uma continuação daquilo que a gente está vivendo hoje. Então não adianta nada. Você vai continuar, pelo menos essa é a minha sensação, eu não sei, né, eu não vou nem entrar no mérito religioso, Sim, claro, não mas vamos. é assim que eu sinto, né, a minha opinião, a humilde opinião. Tranquilo, tranquilo. Não, mas é verdade é que às vezes quando a gente depois tem estas situações como se viveu cá em Portugal, e estamos a falar de algo, só para tu perceberes, o próprio Presidente da República foi ao funeral do senhor. Nossa, que bacana, porque né? teve um impacto mesmo muito grande. Não sei se era por ser uma pessoa bonita, isso também vende nas redes sociais, não é? Certo, Estamos a falar de um ex-atleta olímpico, portanto, estamos a falar de alguém até com alguma noção de como se trabalha aqui a dimensão mental e a dimensão de pensamento. Mas, sim. efetivamente, não deixa de ser uma coisa que eu acho que se alguém sente que está a entrar, e agora fala-se muito nisso, por as pessoas terem ficado fechadas dentro de casa, por as pessoas se terem sentido assoberbadas com várias tarefas que de repente começaram a ter que fazer, etc. Fala-se muito. É, A verdade é que há sempre alguém para ouvir, há sempre alguém para nos falar, há sempre alguém para. Eu não vou dizer dar conselhos, porque se os conselhos fossem interessantes, não se davam, vendiam-se, não é? Mas para nos ouvir, e às vezes eu já me apercebi disto, e no coaching às vezes a gente apanha isto, que é às vezes quando eu digo qualquer coisa em voz alta, tiro da minha cabeça e digo em voz alta, aquilo ganha uma dimensão completamente diferente. E, as pessoas, total. e de repente eu acabei por perceber a barbaridade, se calhar, que eu estou a dizer. Pode não ser uma barbaridade, até pode ser algo de projeção e de positivo, e esperemos que sim. Mas quando eu penso em algumas barbaridades e acabo por dizer, automaticamente eu percebo-me daquilo que eu acabei de dizer. E, portanto, para algumas pessoas é importante isto. É importante falar, é importante ter alguém a quem dizer, olha, senta-te aí e ouve-me aquilo que eu tenho para te contar. Eu diria assim, não é para algumas pessoas, eu diria para todo mundo, sabe, Cristina? Porque, assim, eu falo muito também, outra coisa que eu falo é saber se dar bom dia no espelho, sabe? Olha para você e se dá bom dia, sabe? Tipo assim, fale com você, né? O autoconhecimento, ele nada mais é do que você falar com você. Você Sim. bate um papo com você. E aí, o que você gosta? E aí, quem que você é? E aí, como que você reage, né? E eu não digo nem de você descobrir a barbaridade que você está falando, porque para nós, na verdade, naquele momento, não vai ser barbaridade, percebe? Mas o que vai acontecer? Quando você faz esse exercício de você falar alto, você baixa a pressão, percebe? Tá uma pressão muito alta aqui dentro, né? Daí você baixa a pressão. É como se a palavra, né? Eu sinto assim. Eu posso estar errada, né? Que, afinal de contas, eu preciso comentar aqui com todo mundo, né? Eu não Mas sou olha cá. médica. Não, Eu tô... exatamente, eu também não. Mas olha que às vezes eu sinto quando as pessoas e sinto isso muito nas sessões de coaching, às vezes as pessoas Isso. estão a deixar a cabeça divagar, e às vezes é mesmo uma barbaridade.
Às vezes a conclusão, Não, sim, sim, às às vezes vezes é é, assim mas eu uma. falo assim, para a pessoa não sente como se E, fosse, né? sim, a não ser quando eu digo em voz alta. E depois, não é? É, Eu acho que as pessoas acabam de dizer e olham para. Já tenho várias situações dessas, não é? Em que as pessoas acabaram de dizer e depois pararam, tipo, uou, espera lá, o que é que eu acabei de dizer, não é? E, ouviu o que disse, né? não é? E acho que se Não, calhar. quantas vezes eu brigo comigo, eu falo assim, nossa, para de fazer tempestade de copo d'água, sabe Sim, aquelas coisas sim. assim? Há Para de ser. há uma fotografia que eu até pus outro dia numa das redes sociais, já não me lembro qual, em que eu punha que sim, eu falo sozinha porque às vezes preciso da opinião de um especialista. E é um bocadinho isso, não é? Eu vi. Eu acho que é um bocadinho isso. Eu acho que, ok, temos um bocadinho de maluco, se calhar temos de falar sozinho. Eu, Ah, é uma delícia. eu gosto imenso, por exemplo, eu quando vou conduzir e vou sozinha, eu vou muitas vezes a falar, eu começo a falar em voz alta. Quando não vou a cantar, vou falar em voz alta. E eu acho que as pessoas devem me ver a conduzir e a falar sozinha. Agora, como tenho o kit, não é, do celular, do telefone, a coisa até passa, não é? Mas quando ainda Eu não havia pensei que essas. fosse só eu fizesse isso. Não, 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 não. Agora, é extremamente interessante para fazer aquilo que a gente chama na PNL as alterações de estado, que é basicamente eu me colocar no ponto onde eu me quero colocar para aquilo que eu vou fazer a seguir. E às vezes não Aham. basta estar aqui dentro, às vezes tem mesmo que ser verbalizado, porque aí a gente usa muito mais de tudo o resto, não é? A gente usa a imaginação, porque estamos a imaginar uma série de coisas, mas usamos a parte do resto dos sentidos, não é? Usamos a parte É, auditiva, até podemos sentir qualquer coisa, não é? Porque podemos nos arrepiar com aquilo que dissemos, etc, etc. E isso é é. completamente diferente, porque me ajuda a minha cabeça a ir para um lugar onde eu muito mais facilmente quero estar. Portanto, se alguém nos está a ouvir, podemos deixar como primeira dica, se senta a sentir-se um bocadinho em baixo, não é? Uhum. Experimente começar por falar ao espelho, ligar o vídeo da câmara e fazer um pequeno vídeo, o que seja, não Isso. é? Mas ir dizendo coisas que lhe apetece. Há quem, antigamente, quando nós éramos mais novas, havia muito aquela. Novas, quer dizer, nós não somos velhas, não é? Mas quando éramos um Faz bocadinho pouco mais tempo, jovens, faz pouco tempo. mais jovenzitas, não é? Havia muito aquela coisa de escrever um diário, não é? Um, Eu também escrevia. toda a gente teve um diário com aqueles com o cadeado, que escondíamos a chave em 300 mil sítios, não é? Toda a gente teve isso. Mas a verdade é que é muito interessante porque foi uma coisa que se perdeu com o digital, não é? Perdeu-se essa hipótese, mas eu posso perfeitamente fazer um diário. Posso perfeitamente. Aliás, Claro. alguns blogs começaram com isso, começaram como sendo Sim. uns diários, não é? E, É. epá, e nem que seja pegar num caderno e escrevinhar meia dúzia de coisas, pensamentos que nos vão na cabeça. E isso faz a diferença, Claro. claramente que faz a diferença. É altamente recomendável, inclusive, né? É altamente recomendável. Hoje em dia, por exemplo, eu entro nos grupos do Facebook e eu estou em vários grupos de mães, né? E as mães falando, o que vocês fariam, mamãe? E ela coloca a situação dela. E eu fico olhando aquilo e falo, nossa, mas é interessante, né? A rede social hoje, ela se tornou o grande diário, né? Onde nós expomos a nossa... E é uma forma da pessoa aliviar a tensão, E não aliviar, porque sentes, quando... mas não sentes Sim. que em muitas situações se vive aquilo que se é expectável que se viva? Ou seja, realmente toda a gente quer ter uma foto, quer ter likes, quer ter não sei o quê, quer mostrar É. o tal diário, como tu dizes, é verdade. Mas não achas que às vezes vivemos muito do aspecto, vivemos muito do social? Ou seja, às vezes tu conheces pessoas que olhas para as publicações e dizes: Meu Deus, como é que é possível? Não, não faz nada, não tem nada a ver com a pessoa. Não achas que há essa pressão Ah, também das redes, no sentido de que as pessoas tenham vidas perfeitas e tenham situações perfeitas e filhos sim. perfeitos e tudo Não, mas perfeito? isso aí faz parte, isso aí faz parte. Isso aí sim, com certeza. Tem vários aspectos, né? É uma forma das pessoas, sabe? Hoje eu não julgo mais nada, sabe, Não, eu Cristina? não Porque estou a assim, julgar, eu estou só a dizer é que se calhar aquilo é, que nós as duas estamos a falar faz sentido,
Mas tem que ser um diário um bocadinho mais realista, tem que ser um diário um bocadinho mais honesto comigo próprio, não é? É isso, não é? Porque ser Mesmo porque se você não for realista, você não vai solucionar nada. é isso, Você não vai solucionar nada. é Se você isso. ficar falando coisas, inventar coisas, você não vai solucionar. Ué, não é verdade? Pois é isso. Você quer, Continuamos a você fazer o pode, faz de conta, não é? qual o seu foco? No problema ou na solução? Exatamente, exatamente. Não é? Ah, então. Não, mas com certeza. Tem muitas pessoas que vivem, né, de aparências, né, digamos assim. Só que, sei lá, eu prefiro falar com as pessoas que realmente querem se desenvolver, sabe? Eu faço de conta que eu tô falando com pessoas que realmente querem se desenvolver, Claro. né? Aquelas que estão buscando melhorar, estão buscando, sabe, aperfeiçoamento, porque e é normal, sabe? Você querer isso que as pessoas fazem é aquela sensação de pertencimento, né? As pessoas elas fazem isso de aparência para pertencer. Por isso que eu não acho muito, não acho crítico ruim, porque é a forma que as pessoas têm de tentar buscar um pouco de atenção, um pouco de carinho, um pouco de Sim. amor, Sim, sabe? isso é uma das coisas que não deixa de ser verdade. Nós estamos cada vez mais conectáveis e cada vez menos Isso conectados, não é? então. Qual é a forma de se conectar às pessoas? Normalmente é buscar o que as pessoas querem. Ah, então eu vou dar o que as pessoas querem para que as pessoas venham. Mais ou menos por aí, entendeu? Nesse sentido. Então eu sinto assim. Mas faz parte, cada um lida de uma forma, né? Sim, Isso é interessante, né? sim. Quando a gente consegue entender isso, a gente até consegue lidar melhor, né? Com tudo isso, né? E eu acho que isso, só esse fato desse entendimento, sabe? A gente já não entra em depressão, já não tem umas crises de ansiedade. Por quê? Sim, Porque a gente simplesmente entende o real, entende o que realmente está, né? O hoje, o agora. e não só. Eu acho que se há um conselho, desafio, sugestão Uhum. que a gente possa dar a quem se sente assim a ficar um bocadinho, não é? Menos positivo, é exatamente isso, é tentar inverter ou inverter mesmo essa tendência, ou seja, dá tanto trabalho pensar negativo como pensar positivo. É exatamente o mesmo É, trabalho, não é? E eu digo às vezes, faço às vezes uma pergunta às pessoas que elas ficam muito surpreendidas e faço-te a pergunta a ti. Tu hoje escolheste a roupa que estás vestida, certo? certo, Ok. Escolheste o que almoçaste, o que tomaste de pequeno almoço, café da manhã, certo? Dentro das certo, possibilidades que tinhas, obviamente, certo? Ok. certo. Então, por que raio é que a gente não escolhe os nossos pensamentos? Não Não, é? com Nós certeza. somos tão Ah, bons a dominar tanta coisa na nossa vida e depois aquela parte mais interessante que vai impactar. é. Não, com certeza, com certeza. E nós temos que aprender a lidar melhor com o Todo, nosso perdemos-nos. pensamento, Não, né? exatamente. Exatamente. E controlar o nosso pensamento vale tudo. E, portanto, se há alguém que se está a sentir um bocadinho menos, mais negativo, vamos lhe dizer mesmo assim, então, de outro desafio que a gente possa dar é arranje forma, e isto vai depender de pessoa para pessoa, não há uma regra universal, mas arranje Uhum. forma de se sentir mais positiva. E não é esbanjar o seu dinheiro todo em compras, ok? É, é trabalhar isto que está aqui dentro. É, É fazer meditação, é ler um bom livro, é o que seja, mas é trabalhar muito mais aqui dentro do que propriamente tudo o resto, não é? não, com certeza. E são ações simples, sabe? Como, por exemplo, você dá um abraço gostoso no seu filho, no seu marido, na sua mulher, sabe? Isso, você junta o coração, você se sente mais forte, você se sente pertencendo a essa raça humana que nós pertencemos, sabe?
Então você tem um pouco mais de carinho, você tem um pouco mais de amor e você fortalece, você começa a se sentir melhor. Só por isso, só por isso. Tem um monte de coisa, né, que nós podemos fazer no nosso É. dia a dia. E, e outra coisa que eu acho que as pessoas também podem fazer, que esse é mesmo um desafio. Esse não é uma sugestão, não é um conselho, é um desafio. E é, eu, 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 eu deixa-me voltar atrás. Este caminho do autoconhecimento e de eu saber quem eu sou e o que eu sou é um caminho. Eu acho que este caminho nunca estará completo. Acho que até ao dia em que a gente vai morrer, um dia vamos andar sempre a aprender qualquer coisinha. Mas eu tenho que gostar do caminho porque tenho que gostar da pessoa. Então, o desafio que podemos deixar, que é se calhar o desafio maior, é eu ir cada vez mais conhecendo esta pessoa que está aqui dentro, até se calhar mais do que esta pessoa que está aqui fora, esta pessoa que está aqui dentro, e gostar dela. Porque Claro, eu dizia isto no início da pandemia, que ia haver muita gente que ia chegar ao fim da pandemia e ia ter grandes problemas para resolver em termos de relacionamento, porque de um momento para o outro, não é? Eu passei tempo comigo própria. O mundo desacelerou. E portanto eu não ando a correr entre uma coisa e outra, excetuando aqueles que continuaram a correr. Mas os que não continuaram a correr, eu desacelerei. E eu não sei, por exemplo, como é que está no Brasil, mas posso dizer que em Portugal dispararam os números de divórcio. não, aqui também. Aqui também. É. Não, não, isso com certeza, porque nós passamos a lidar mais com a gente, né? Porque no dia a dia nós não fazemos muito isso. No dia a Não dia há nós não tempo. temos tempo, nós temos tempo, né, teoricamente, para poder sentar e falar assim, ok, e aí, como é que foi meu dia, como é que eu fui, como é que, né, quais foram meus resultados, né, okay, para poder me sentir, É né, tudo muito no rápido. jogo, É no tudo jogo muito, da vida, né? é tudo muito rápido, não é? Uh, Sim, e, sim, sim. né? E há gente que vive o mesmo dia há 40 anos. Pois é. Não é? Portanto, este desaceleramento, esta pandemia veio trazer exatamente isso. Veio trazer a possibilidade das pessoas desacelerarem, das pessoas perceberem quem eram as outras pessoas que tinham em casa, inclusive eu própria. E, Claro, e, 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 eu, principalmente, né? e eu tenho que me habituar a gostar dessa pessoa. E se eu por alguma razão não gosto dessa pessoa, é pá, nós não somos Aí danou-se. árvores. Nós não somos árvores, portanto, não temos que ficar no mesmo sítio. Portanto, encontrem uma forma de melhorar essa pessoa para gostarem mais dela, porque tenho uma novidade para quem nos ouve, é que vão ter que levar com ela até o final da vida, não é? Não há alternativa. Não tem alternativa, Não tem pois é. alternativa. Não é? Aliás, acreditar nas palavras do Sr. Elon Musk vai levar com ela para além da vida, não é? Porque ele está a estudar formas de transferir a nossa consciência para máquinas, não é? Portanto, Pois é. Então, esse é o famoso amor próprio, né? Você aprender a se amar, né? E você só vai aprender a se amar, primeiro, se você se enxergar. Segundo, se você quiser se melhorar, né? Porque se você não se melhorar, você não vai gostar do que você está vendo. Porque nós estamos aqui para aprender. Então, tudo que nós fazemos pode ser melhorado. Isso é fato, totalmente de acordo. né? Então acho que são os dois primeiros passos, né? Você se enxergar e você querer melhorar. Daí você vai se ajustando, né? Afiando o machado, ou seja lá qual for a expressão que a gente possa usar, né? Mas se melhorando, né? E você cair, por exemplo, nessa sombra, vamos falar assim, nessa sombra, né, de enfermidades e tudo, definitivamente você só vai dar uma pausa no tempo. Só vai dar uma pausa no tempo, pelo menos essa é a minha percepção. Por quê? Porque na sombra, na enfermidade, você vai ficar naquele redemoinho. Você já mergulhou embaixo de uma onda? Sim, Embaixo de uma onda? sim, Ela faz assim, né? sim. Embaixo. Se você não sair daquele redemoinho, você fica lá, né? Você fica lá. E a sensação que eu tenho de enfermidades, né, é a mesma coisa. Se você não quiser sair, você vai ficar lá. Aquele ciclo nunca vai acabar. Você vai, sobe, desce, sobe, desce o tempo todo. Vai chegar uma hora que você vai estar tão sem ar
tão sem ar, né? Tão cansado daquela enfermidade, que você vai ao extremo, né? Essa é a percepção que eu tenho. Eu não Sim, sei o que os especialistas falam sobre isso, essa é a percepção que eu tenho. A analogia do mar, que eu adoro o mar. sim. É exatamente isso, ou seja, era aquilo que eu falava ao bocado no início, não é? É o tal momento muito negro, é o tal momento em que tu dizes que não ficamos sem ar, não é? Porque tu vais. Eu acredito que a grande maioria das pessoas não chega ao extremo de realmente decidir tirar a própria vida, mas provavelmente É, vivem vidas infelizes durante anos, décadas. Porquê? e é esse redemoinho que eu acabei de falar. Exatamente, portanto, Você ainda, não sai ainda, de lá. ainda que não cheguem ao extremo de decidir passar para outro plano existencial, vivem uma Uhum. vida, eu diria, xoxa. Porque não sei se É, as pessoas é. existem em brasileiro, não é? Existe, existe. Então, quando você tá num redemoinho lá embaixo do mar, você não está vendo peixe, você não está vendo os Nada, animais, você não está nadando, você não está vendo a beleza que tem no mar, você não está vendo nada, nada. Você não está nada, vendo nada. Você só vê aquele montoado de água e areia junto, né? Porque você não consegue ver. Ela fica uma névoa, né? Você não consegue. E assim é a vida, né? Das pessoas que estão tristes, que estão mal, e às e vezes tem é que tão, sair. e às vezes é tão simples como tirar a cabeça fora d'água. Exatamente. E aí que está o problema. E aí que está o problema. As pessoas normalmente não querem tirar a cabeça fora d'água. Elas não Não, querem se sabes porquê? desafiar. Nós já falamos disto aqui. Mudar é sempre um desafio, é sempre uma questão complicada, porque implica sair fora da zona de conforto. E a grande maioria das pessoas prefere o morninho, prefere aquela É, situação que não é quente nem é frio, mas pronto, é confortável. É quando eu estou aqui, pronto, e o meu mundo é isto, não é? Não há mais do é. que isto. E isso é interessante, principalmente quando em alguns momentos da vida, e às vezes acontece, eu tenho a coragem de dar ali um salto maior ou de entrar nessa zona que eu não domino. E aí sim, Desconhecida, né? e aí eu começo a ter a noção que se calhar eu fui feita para brilhar. Se calhar eu fui feita para tirar a cabeça debaixo d'água. Se calhar eu fui feita para Pois é. um futuro diferente, não é? E eu sei que aconteceu comigo, sei que aconteceu contigo. Às vezes demora É. anos a gente até lá chegar, não é? Mas Ai, quando menina, eu chega, conheço. mas a ideia que eu tenho é que também quando chega, esquece, não há volta atrás. Ah, não há mesmo. Ai, já era. Daí você começa a nadar e você nada o oceano inteiro, cara. Você nada o oceano inteiro porque você não. Você quer conhecer tudo. Você quer conhecer cada cantinho das ilhas. E você quer passear porque você sabe que tem mais e cada dia mais. É Não isso. tem como. E às vezes, voltando àquela frase que tu citaste ao bocado do início, do ser feliz por preguiça, não é? E É, o autor foi muito feliz também nesse. Aliás, ele é muito feliz nos livros que escreve, mas o Mia Couto tem muita razão nisso que diz, ou seja, é, é tu perceberes que comparando aquilo que eu já tive e comparando aquilo que eu tenho neste momento, não há, sim. não há comparação possível, primeiro. Ou seja, eu não quero nunca voltar para aquele estado. É um estado muito negro, é um estado muito, lá está, muito escuro, muito, muito debaixo d'água, não é? E Aham. eu preciso, porque acho que é mesmo esta a expressão, eu preciso de clareza, que me leva para uma outra coisa. Não é só eu preciso, eu mereço. E eu acho que a grande questão dentro da cabeça das Isso. pessoas é isto. Eu acabo por viver o mesmo dia, os tais 40 anos que eu brincava ao bocado, mas às vezes podem ser mais de 40 anos, porque não É. tenho a certeza se eu mereço ser mais feliz. E esta noção é uma noção muito judaico-cristã, é verdade, que nós europeus do Sul temos muito, e acho que passamos muito para as nossas ex-colónias, não é? E o Brasil também levou um bocado disto. E é um bocadinho isso, é se eu mereço ser feliz, se eu mereço ter mais, se eu mereço ter sucesso, se eu mereço ser rica, seja lá isto, estas noções, o que for na cabeça de cada um. Mas, Aham. mas é claramente eu ter a consciência disto, que eu mereço. Carambas, Às vezes, eu mereço. nós
merecemos. Às vezes está muito longe, né? As pessoas não conseguem falar assim, nossa, mas aquilo para mim não existe para mim, não é no meu mundo, né? Sabes porquê? Porque as pessoas têm muita tendência para ver o que há aqui já a seguir, o que é amanhã, o que é depois da manhã. E uma das coisas que o autoconhecimento eu acho que ajuda, e foi uma das coisas que eu faço cada vez mais, e que acho que a curva é eu perceber o que é que depois a estrada ali ao fundo tem ali uma curvazinha. O que é que está para lá? O que é que eu quero que esteja para lá dessa curva? E essa capacidade de imaginar é cada vez mais interessante porque faz com que eu cada vez mais foque no que está para depois da curva. Não é o que está amanhã, não é o próximo passo, é o que está para depois da curva. E isso faz toda a diferença. Quando eu tenho essa clareza do que é que está para depois da curva, é muito mais fácil eu hoje fazer o que tenho que fazer. É muito mais fácil eu hoje trabalhar para ser uma melhor pessoa. É técnica que tudo quanto é atleta olímpico usa. Porque senão, repara, eu não treinaria, não é, 4 anos para ter uma prova de 10 segundos, por exemplo, como aos corredores de 100 metros, não é? Ou menos do que isso. Não faz Não é? sentido. Não faz sentido. Se eu não conseguir ver o que está, lá está, depois da curva, não é? Como é que eu aguento 4 anos de treinos todos os dias? Não aguento. Não é fisicamente, É, não é aquele, aguento. Porque a minha cabeça para, não é é? aquele famoso. É verdade. É aquele famoso pensamento a longo prazo, né? Nós somos muito imediatistas, né? E nós não temos que ficar é, pensando no hoje e agora no sentido de resultado, né? No sentido de resultado. E, Nós e temos a que viver o hoje, mas os resultados, né? mas saber porque é que está a viver o hoje, ou seja, apreciar o caminho, não é? Mas Sim, saber sem dúvida. porque é que eu estou a fazer aquilo hoje, saber porque é que nós estamos aqui as duas quando podíamos estar a fazer outra coisa qualquer, não é? É, É isso, é saber porque é que eu faço algo e apreciar o caminho para aproveitar depois lá à frente, para além de aproveitar o caminho, perceber que estou a trabalhar para algo maior. pois é, e é tão gostoso, né? Nossa, e é tão gostoso, principalmente quando você começa a crescer, você começa a evoluir, você começa a entender as suas reações, que você começou a melhorar, sabe? Isso é tão gratificante, né? É realizador para nós como pessoas, né? Totalmente, A gente cresce assim de uma forma fantástica, né? totalmente, totalmente. E portanto, acho que também é outra das coisas que nós podemos deixar de desafio para quem nos ouve, que é perceber como é que eu aprecio cada dia que tenho. Nós começamos a apreciar cada dia, definitivamente nós não vamos dar espaço para tristeza, para sombras, para seja lá o que for que, né, que as Até pessoas acredito estão que nos possa diante. haver, mas são momentos, não é? São momentos, Pois. são pitadinhas, não é? Não é eu estar dias inteiros Yeah. não é? A massacrar-me porque não fiz, porque não aconteceu, porque não sei quê, não é? Ou Eu porque não sei devia se ter eu não sei se eu, feito. então, eu não sei se eu já comentei aqui com você, assim, antigamente, há muito tempo atrás, eu demorava anos, né, para resolver alguma coisa na minha cabeça, né? Daí, conforme foi passando o tempo, eu fui aprendendo a passar para semanas, passar para dias, passar para minutos, ou seja, eu tô falando assim de sentimentos ruins, né? A raiva, ira, né? Seja lá o que for, né? Aquela tristeza profunda, né? O seu tempo de resposta, quando você começa a apreciar mais, né, a vida, Mais rápido. o seu tempo mais rápido, o seu tempo de resposta é rápido, né? Porque você fala assim, ah, tudo bem, tô triste, tô mal, tô com raiva, mas tá, e aí, passou. Já foi. Tá no passado já, tá vendo? O relógio já andou, tipo. já... Next. Então não tem como você ficar lá no passado e daí você, ok, mas agora vamos melhorar, vamos acabar com aquela raiva, com aquela tristeza, com aquela ansiedade. Não tem como mudar a situação, né? Há Acontece um, muito.
para quem nos acompanha e quer ver, o Netflix tem um último programa que foi um programa feito sobre o Michael Jordan e os Chicago Bulls, que é um telefilme muito eu ainda não engraçado. vi. Muito engraçado. É, E aconselho a verem porque tem muito a ver com o jogo mental. Tem muito a ver com o jogo, obviamente, com o jogo de basquete, mas tem acima de tudo muito a ver com o jogo mental. Tem muito a ver com olha, por onde nós começamos? Aquilo que ele diz muitas vezes, que é para que é que eu me vou estar a preocupar com uma coisa que não aconteceu, que provavelmente não vai acontecer, e dá tanto trabalho eu pensar no cesto que eu não incesto como no cesto que eu ganho ponto. Portanto, para que raio, desculpem a expressão, mas por que raio é que eu hei de estar a pensar em algo que não aconteceu, provavelmente não vai acontecer, mas se eu lhe der importância, há uma probabilidade muito grande dele acontecer. nós ocupamos mentalmente aquele espaço com preocupações, com situações, fazendo, né, moldando situações que ainda não existem, né, de forma desnecessária. Completamente. Né? Completamente. Porque aquele sentimento, ele entra na gente, né? É incrível, né? Quando Entra e você faz cria aquela moça. situação. Pois é. Então, os Se ele atletas, eles entrar são só, fantásticos. Então, né? Pois é. da mesma forma como O, entrasse, saísse, pá, estava-se bem. A questão é que é, entra e faz moça. Deixa, claro, claro. e é tipo, eu não sei que bichinho é, mas é tipo aqueles parasitas que deixam lá uns ovinhos sempre, não é? E portanto, da próxima vez que voltar a entrar, vai deixar mais. E há um momento em que isto vai sendo, esse acumular vai ser desgastante demais. E Vai portanto, dominar, né? Vai dominar, vai crescer. porque eu depois já não consigo dar cabo desses bichinhos todos. Agora, se eu sinto que começo a precisar, eu acho que essa é a grande mensagem, é procurem ajuda. Seja de um amigo, seja de um conselheiro, seja de um terapeuta, seja, olha, sei lá, seja do cão, falem para o cão, pode ser, não sei, qualquer coisa, mas encontrem alguma ajuda, porque há ajuda. E, Claro. e às vezes é tão interessante. Eu ainda hoje estava a falar com uma cliente que anda-se a passar com o marido, agora que está em casa, porque o marido fuma e ela não suporta fumo. E eu comecei-lhe a dizer: epá, imagina se soubesses de alguém que pudesse te ajudar nisso. E começamos a rir as duas, não é? Mas é engraçado, às vezes é isto, eu às vezes sofro desnecessariamente. Portanto, convém ser preguiçoso e ser feliz. Pois é. Pedir ajuda é fantástico, né? Porque muitas vezes a gente só precisa de uma palavra amiga. Né? Muitas vezes, porque na verdade a motivação está dentro de nós, né? As Completamente. soluções, as soluções elas estão dentro de nós. Tudo está dentro de nós, né? Então você colocando uma coisa que vai impulsionar aquilo dentro de nós, né? Seja lá o que for, normalmente é uma palavra, uma frase, né? O que seja. Daí você entra em ação, né? Daí você resolve. Você resolve aquele problema, né? E se não resolver, tenho ao menos uma certeza, é que foi uma opção. Com certeza. E Com assume essa, certeza. e assume essa opção, não é? E assume essa É. opção de que eu não quero resolver. Ok. Então, se calhar, para de queixar. É. É que tem muita gente que faz isso também, né? Aí eu vou voltar para o começo, né? Que cada um tem a forma de reagir, né? Tem algumas pessoas que usam esse artifício para poder buscar atenção, para poder buscar aquele senso de pertencimento, né? Também, né? Também tem esse lado, né? Esse lado a gente não quer falar, só que também existe, né? E muito, Sim, né? claro que sim. Claro que sim. E todos nós temos essa pessoa na nossa vida. Pois é. Pois é. Muito bem. Tati, estás-te a Mas rir ainda. Ainda estás a pensar naquilo que eu estava a dizer. É muito interessante, né? Não, mas é assim, mas vamos lá, para falar com relação. É óbvio, né? Quando você está com um quadro clínico muito grave, obviamente que você precisa recorrer a especialistas, né? Totalmente.
né? Totalmente. Agora, quando você está, por Aliás, exemplo, em, né? em algumas situações, não é que eu defenda isso, porque acho que o nosso cérebro tem químicos suficientes para equilibrar, mas reconheço que em Aham. algumas situações mais extremas possa haver a necessidade de recorrer a químicos. E quanto a isso, há especialistas disponíveis na É, praça para ajudar com essa situação. Não acho que seja claro. a melhor solução, muito sinceramente, porque, Não, mas pode ser momentaneamente uma solução. claro. E às vezes nós precisamos, né? Tem muitas pessoas que precisam e tá tudo bem, né? Obviamente, é melhor você recorrer, né, a esse artifício, né, para você poder realmente viver a vida de uma forma mais, né, Tranquila. mais feliz, mais tranquila, né? E ter a Obviamente. capacidade para ir abrindo a situação para outras questões, não é? Ter a capacidade de ir percebendo que eu posso ter outras soluções, que eu posso ter outros caminhos, porque às vezes a grande questão é essa, eu estou tão focada no problema que eu não consigo ver mais nada para além do problema. E portanto, É, a questão é toda é essa. interessante, você fazendo algumas analogias, você percebe que antigamente, como se curavam as coisas antigamente? Como se curavam doenças antigamente? Como é que era? Você Com lembra? coisas naturais, com ervas, Sangria. e com a sangria, sim. Sangria. Sim. Principalmente sangria. Por que sangria? Porque é você tirar aquilo que está ruim para renovar. A mesma coisa. Eles falam da mente a mesma coisa. Ó, a mesma coisa perfeitamente. Eles falam o que, que é, como lidar com a mente, tira aquele que está ruim. Tudo é isso, você percebe? Que existe um padrão? Tira da mente tudo que está ruim, né? Nós falamos aqui de preocupações, de você ficar, de medos. Não importa, tira tudo aquilo que está ruim, para quê? Para renovar, para você dar um ar novo, né? E a mesma coisa que nós estamos falando de inputs, né? Quando a gente recebe de pessoas externas, né? O que nada mais é? O que é isso? É você trazer coisa nova para renovar, né, aquilo, né? Então você percebe que essa palavra de renovar, ela está sempre atrelada à evolução, né? Se você quer melhorar, se você quer sair, você precisa renovar, né? Seja lá o que for, né? Você Sim. precisa renovar o seu corpo, a sua mente, a sua alma, você precisa renovar, né? Trazer inputs novos, né? Tirar aquilo que não presta. É interessante isso, né? E quer queiramos, quer não, era aquilo que falava, é curioso, eu não me tinha lembrado dessa analogia, lembrei-me agora quando estava a ouvir falar. Aquilo que nós falávamos logo no início, das pessoas verbalizarem as coisas em voz alta, Sim, não é mais do que uma sangria, realmente. claro, exatamente. Você percebe como tudo tem esse padrãozinho? Sim, Por que claramente. falam, né, de sair, né? Quando sai, tem espaço para entrar, percebe? Né? É a lei da Sim, física, não completamente. existe não Completamente. existe dois copos no mesmo lugar ao mesmo Não, tempo, a lei da física. e eu não consigo dar alguma coisa que não está cá dentro. Portanto, Não, tenho que ter isso, seja lá o que for, para poder partilhar com os outros. E, portanto, é importante essa situação também. não é? Então, outra coisa que nós podemos deixar aqui para nós finalizarmos, além de Sim. você, né, você buscar ajuda, né, você buscar renovar, né, você trazer coisas. Né? Nós falamos muito de positivo, positivo. Sim, é interessante, né? Eu vejo muita gente criticando, sabe? Pensamento positivo, um monte de gente critica. Ajuda tanta gente você pensar positivo, né? Me ajuda. Por que criticar? Lá estava. Eu falo assim, poxa, ajuda tanta gente. E era aquilo que nós falávamos, dá exatamente o mesmo trabalho, pensar positivo ou negativo. Portanto, é tudo uma questão de opção. É, Podemos também deixar aqui a nível de sugestão, se alguém, para quem queira começar por ler alguma coisa, há um livro muito interessante que já tem quase um século de existência, mas é um livro continua extremamente atual, que é um livro chamado Como Deixar de Se Preocupar e Começar a Viver, de um senhor chamado Dale Carnegie, e é um livro extremamente interessante, com dicas muito práticas de como criar estratégias mentais para ultrapassar para ultrapassar situações e tomar decisões. E é dos meus bacana. Como livros deixar de se preocupar e começar a como, viver. como deixar de se preocupar e começar a viver. O livro dele mais conhecido é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu gosto muito dos dois, mas se me perguntasses qual
qual é o mais interessante, eu diria como deixar de se preocupar e começar a viver. Porque o outro dá estratégias para rapport, para criar relação, etc. E é interessante. E pode ser um. E pode esse ser, segundo eu vi. e Eu pode, e já pode li ser esse um. segundo. Exatamente, e pode ser um passo seguinte, não é? Eu depois de criar as estratégias, querer ter novos relacionamentos, ter novas relações, ter um novo emprego, ter não sei o quê, e o outro dá muito jeito. Agora, como deixar de se preocupar e começar a viver, para mim, é dos melhores. Se me perguntasse o top 10 dos meus livros, estava lá. Porque Sério, que realmente bacana. porque dá-te mesmo estratégias mentais. E se calhar muitas das pessoas que leem o livro acontece-lhes aquilo que me aconteceu a mim, que é eu chegar à conclusão tipo, afinal isto é uma estratégia. Eu pensava que era apenas uma forma de funcionar normal da minha cabeça. E afinal isto é uma estratégia. E isso é muito giro. E vai-nos dar lá está, uma autoconsciência, uma consciência de que se isto é uma forma de uma estratégia mental, eu posso usar em mais áreas do que aquelas que eu naturalmente uso, não é? E Claro. fazer a diferença. É. Ah, bacana, bacana. Bacana. Então tá bom. Então Pronto. fica a dica aí. Deixo a sugestão. É muito interessante. Muito bem. E Estamos no a nosso gente tempo, espera não que é? então, e a gente espera que todo mundo, né, que esteja se sentindo desmotivado, ansioso, estressado, né, ou seja, né, tá precisando realmente de ajuda, aliviar a tensão, aliviar né, aquela que realmente consiga, né, um momento de paz, um momento, né, para poder estar seguindo um dia, né, depois do outro, enfim, para conseguir buscar aí seus sonhos e o seu sucesso, né? Sim. É isso que a gente quer, né? E se não conseguirem sozinhos, procurem ajuda, porque há uma série de gente que vos pode ajudar a conhecer exatamente aquilo que a Tati estava a dizer. Qual é o primeiro passo, qual é o passo seguinte, qual é o passo a seguir. Isso. E isso dá estrutura à nossa cabeça. E a nossa cabeça gosta de estrutura. Portanto, se calhar também Gosta, precisa e é gosta, funcional, precisa, né? etc, etc. Sim, claramente que sim. Ah, Muito bem. bacana. Então tá bom, minha flor. Estamos. Mais uma vez, Muito obrigada pelo obrigada também. bate-papo. Muito obrigada. Obrigada por quem esteve desse lado daí, também é importante. E vemo-nos para a Uhum, semana, à mesma hora. claro. Ok? Sabe o que eu ia sugerir para você? Diz. A gente podia, sempre no final Hum, do nosso bate-papo, já estipular o próximo tema. O que você acha? Daí a gente já deixa para o boa, pessoal. boa, boa, boa. Portanto, para a semana, isto não está O que você. combinado, portanto, estamos em direto, portanto, isto não está combinado. Falarmos de. Deixa-me ver, o que é que a gente pode falar? Olha, podíamos falar para. Não sei se pode ser interessante aí. Nós aqui estamos a entrar naquela fase da escola. A escola terminou hoje, oficialmente. Nem me fala. Ainda não? Ok. Aqui terminou oficialmente e agora vai começar aquele stress dos exames, para quem tem exames, para quem não tem, há vários anos que têm exames, e podemos falar um bocadinho disto, de como é que em família se gere todas estas estruturas de pequenos stresses e grandes stresses. Ótimo, topo. Pronto, estamos combinadíssimas. Falamos de stresses familiares na próxima semana. Ok, então tá bom, Ok? combinado, minha Então querida. vá. Um Um ótimo final de beijo. semana Divirtam-se muito. Porta-te mal. Beijinhos. Bom fim de semana. Obrigada. para você também. Tchau, Obrigada. tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.